Esta é a nossa segunda aula assíncrona da disciplina de Instrumentação e Controle de Bioprocessos desse segundo semestre do ano letivo de 2020. Tudo bem? Então, os tópicos que eu abordarei na aula de hoje dizem respeito à classificação dos sistemas de interesse para controle automático de bioprocessos. E aí, nós vamos falar a respeito da modelagem matemática e sua aplicação em controle automático de bioprocessos. Aí nós vamos ver um exemplo, e esse exemplo vai nos levar a uma discussão a respeito de diferenças que existem entre controle automático analógico e controle automático digital. Bom, falando a respeito dos sistemas em geral, bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que todos os cursos de engenharia da Escola de Química e Alimentos são cursos de engenharia de fluidos. Cursos de engenharia de fluidos. Por isso que todos os cursos de engenharia da EQA fazem a disciplina de fenômenos de transporte. Porque a disciplina de fenômenos de transporte começa em Fenômenos 1, tratando, em parte da disciplina, do assunto mecânica dos fluidos. Então, nós estamos falando de cursos de engenharia que lidam com fluidos. E aí nós podemos classificar os sistemas de interesse das engenharias da EQA, todas as engenharias, engenharia de alimentos, engenharia química, engenharia bioquímica, engenharia agroindustrial, engenharia agroindustrial e indústrias alimentícias, todas como sistemas isotérmicos sem reações. Então, quando eu falo em sistema isotérmico sem reação, por exemplo, eu posso ter como constituinte dessa classe, um exemplo, tanques. Tanques. Tanques de líquidos. Tanques. 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 Eu posso ter sistemas que sejam não isotérmicos, sem reações. Sejam essas reações bioquímicas ou químicas. Por exemplo, trocador de calor. Trocador de calor é não isotérmico e não tem reação. Eu posso ter sistemas que sejam baseados em sistemas isotérmicos com reação. Então, eu posso ter reatores ou bioreatores isotérmicos. Ah, professor, mas na prática toda reação química ou bioquímica, ela necessita ou ela despende uma determinada quantidade de energia térmica na forma de calor. Verdade, mas dependendo das condições eu posso desconsiderar. Então, quando eu for falar em modelagem, isso vai ser um assunto pertinente. Quais são as minhas considerações? E, finalmente, o caso mais complicado de todos, quando eu faço a combinação de ter sistemas não isotérmicos com reações.
sejam essas reações bioquímicas ou não. E aí eu vou ter os bioreatores ou reatores químicos não isotérmicos, que é o caso mais complexo. Por que essa classificação é importante? Essa classificação é importante porque ela vai levar à consideração de qual lei da conservação que me interessa. Eu só tenho 3 leis de conservação que eu posso usar. A lei da conservação da massa, a lei da conservação da energia e a lei da conservação da quantidade de movimento. Né? Ora, isso nos remete a que tipo de descrição nos é útil em controle automático de processos. Então, observem. Em controle automático de processos, qual é o interesse? O interesse é levar uma variável, ou mais de uma variável, para um determinado valor de referência, que a gente chamou de set point. A esse tipo de operação, em que a gente mantém o valor da variável de interesse dentro de determinada faixa próxima ao valor de referência, a gente chama de operação regulatória. Para eu poder fazer essa operação regulatória, eu preciso necessariamente de uma descrição que não seja tão complexa a ponto de eu precisar pensar nas coordenadas do sistema. Observem, quando nós temos um determinado tanque, vamos imaginar que eu tenho um tanque, tá? Eu tenho um tanque. Vou colocar um líquido dentro desse tanque. Vou agitar esse tanque, tá certo? Coloquei lá um agitador, espaço do agitador e um motor. E aí eu coloco uma corrente entrando nesse tanque. Eu vou chamar essa corrente de F1. E aí sai desse tanque uma corrente F2. Vamos dizer que o objetivo desse tanque seja funcionar como um tanque intermediário, por exemplo, de um processo contínuo. Eu não preciso, para descrever as variáveis que eu possa ter interesse nesse tanque, do valor dessa variável em cada coordenada do tanque. Então, o que acontece? A gente, por exemplo, para esse tipo de sistema aqui, uma possibilidade seria a gente descrever como que funciona o nível H eu vou chamar de nível, tá? À medida que esse sistema entra em operação. Desse jeito que ele está, né, o que vai acontecer? Se eu aplicar um balanço material, eu vou ter, como o tanque tem uma determinada condição aqui de ter essa área da seção transversal onde ocorre o escoamento constante, eu vou ter um determinado equacionamento se eu aplicar o princípio da conservação. Mas observem, esse princípio da conservação que eu vou aplicar, eu vou abrir essa equação tratando ela como parâmetros que a gente chama de parâmetros concentrados. Não me interessa os valores das propriedades que vão variar ao longo das coordenadas x, y, z. Então, em controle de processos automáticos, controle automático de processos, o que nos remete? As variáveis de interesse não variam com as coordenadas dentro do volume de controle. Então, ao longo da minha descrição do meu volume de controle, que é aqui, ó, o líquido dentro desse tanque, o nível vai ser esse nível. Então, eu não tenho essa variação com as coordenadas x, y, z desse tanque. O nível está lá. Ele pode subir ou baixar, mas no momento que ele sobe ou baixa, né, tirando aquela coordenada que seria a coordenada da altura, a coordenada z, ele vai ser igual para xy. Então, eu não teria por que colocar uma equação diferencial ordinária. Então, isso nos remete ao tipo de equação. Então, a maioria das vezes, a totalidade das vezes, nós vamos usar equações diferenciais ordinárias. EDOs.
equações diferenciais ordinárias. E o que essas equações diferenciais ordinárias vão me dar? Vão me dar como varia no tempo a variável de interesse. Então, vocês já devem ter se dado conta que os nossos problemas serão problemas transientes no tempo. Por que nós não consideraremos os acúmulos zero? Por quê? Porque o nosso interesse vai além de operar sistemas que são ditos autorregulados. Eu preciso colocar um elemento em que eu atue, em que eu manipule uma determinada dessas variáveis, vazões, aqui nesse exemplo, para levar o nível para o valor de referência que eu quero. Ou seja, o mesmo tanque operando sob sistema de controle, ele tem que ser capaz de me dar, por exemplo, 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, de forma quase que permanente quando eu atuo sobre ele. É igual pilotar um avião. Não tem por que ter um piloto automático se esse piloto automático só consegue setar uma altura, por exemplo, de 30 mil pés. O piloto automático tem que ser capaz de colocar o avião voando em 31 mil, 32 mil, 28 mil, 27 mil, 25 mil pés. Ou seja, eu preciso da descrição como eu passo de 30 mil pés para 25 mil pés com o controle automático. Então, isso nos deixa claro que a gente precisa de um equacionamento transiente. Então, observe, esse tipo de sistema aqui é o que a gente chama de sistema de parâmetros concentrados. Sistemas de parâmetros concentrados. Esses sistemas, eles não têm suas variáveis de interesse dependendo de x, y, z. Ao contrário dos sistemas que variariam, que são os chamados sistemas de parâmetros distribuídos, onde o equacionamento nos leva à abertura das equações de conservação até equações diferenciais parciais. Isso vocês fizeram nas disciplinas de FT. Tá certo? Bom, então já sei que os meus problemas vão ser problemas que envolvem equações diferenciais ordinárias. Então, nós temos um problema, né, que é a questão da quantidade de conteúdo que eu tenho para trabalhar com vocês, que é uma quantidade de conteúdo bastante grande para o tempo que eu tenho. Então, nós vamos focar no que nos seja mais útil. Nós vamos nos focar com o exemplo da aplicação completa em controle, porque a disciplina de controle, a disciplina aqui não é a disciplina de modelagem, é a disciplina de controle. Aqueles que fizeram a disciplina de modelagem, tudo isso que eu falei até agora, eles já viram. E estão levando vantagem porque fizeram a disciplina de modelagem. Mas o que acontece? O meu objetivo é agregar a esse sistema toda a parte física de equipamento de controle. Então, vamos imaginar que eu tivesse o mesmo tanque que eu fiz antes, tá certo? E aí o que acontece? Eu quero manter esse nível próximo de um determinado H de set point. Aqui eu tenho a vazão F1, aqui eu tenho a vazão F2. Isso aqui é um líquido, tá certo? E aí eu vou começar a colocar quais são as considerações. Então, as minhas considerações a respeito desse sistema, e é sempre importante em engenharia a gente avaliar que condições estão sendo levadas em conta para fazer a avaliação, a análise do problema em questão, esse sistema é isotérmico. Quando eu digo que ele é isotérmico, eu já posso deixar de lado a equação da energia térmica. Esse sistema é um sistema sem reação química. Eu vou considerar que esse líquido tem ρ constante, ou seja, o ρ é o mesmo aqui, aqui e aqui. Ah, professor, pode ter? Pode, basta ser mistura de dois líquidos, sem reação. Dois líquidos com massas específicas diferentes, mudou tudo. Então, nesse caso, eu estou considerando ρ constante. E aí, o meu objetivo, eu tenho que deixar claro qual o objetivo. O objetivo é, no caso, controlar
o nível, manipulando, e aí eu posso escolher se eu vou manipular a variável de entrada, a vazão de entrada ou a vazão de saída. Eu vou fazer com a vazão de saída. Então, manipulando a vazão F2. Para isso, eu coloco o quê? Uma válvula de controle aqui. E aí, eu vou colocar um sistema de medição de nível no fundo do tanque, muito provavelmente uma medição de pressão calibrada em altura, porque existe uma relação entre nível de líquido e pressão, porque eu sei que pressão no fundo do tanque vai ser a pressão atmosférica, que o tanque é aberto aqui, P0. Então, já vou colocar mais uma condição aqui. Tanque aberto. Tanque aberto. Se o tanque é aberto aqui é P0, essa altura de líquido aqui me joga uma pressão ρGH aqui. Então, eu vou medir essa pressão e vou mandar essa informação para um dispositivo que é um transmissor de pressão, que eu vou chamar ele de, no caso, esse transmissor de pressão ele está calibrado em nível, então ele é a variável é nível, então é LT. L de level, level, L, level, em inglês, T, transmitter. Então eu tenho o transmissor de nível. Ele vai mandar um sinal, e esse sinal é um tracejado, isso a gente vai ver na norma ISA 5.1. Eu preciso dessa norma. É igual começar a aula de inglês. A gente, pelo menos, saber dar bom dia ou boa tarde em inglês é importante para a gente entrar na sala de aula de inglês. Certo? A mesma coisa, eu preciso do mínimo de informação para conseguir fazer esse exemplo. E aí eu vou mandar esse sinal, que é um sinal aqui, no caso elétrico, para quem? Para um controlador de nível, um LC. C, controlador em inglês. Esse controlador, por sua vez, vai mandar um sinal elétrico. E esse sinal elétrico, essa válvula, a válvula que eu desenho assim, ó, tá? Que tem esse cogumelo em cima, ela é uma válvula pneumática. Ela não é uma válvula elétrica, é uma válvula pneumática. Então, o que acontece? Ela recebe um suprimento de ar sob pressão. E o sinal que veio aqui é elétrico. Então, eu tenho que transformar esse sinal, converter esse sinal de corrente elétrica I em pressão, P. Então, eu vou ter um conversor, e esse conversor vai ser um conversor I/P. Esse conversor vai sair uma linha aqui, que é uma linha de ar, que em determinadas condições, quando a gente falar da válvula, a gente vai ver que a válvula abre ou fecha, dependendo se ela recebe a pressão máxima ou a pressão mínima. Não quero entrar sobre a válvula agora, porque a válvula tem suas peculiaridades. Vou precisar de uma coisa só da válvula, da equação que funciona, que rege a vazão que passa na válvula. E aí, essa descarga aqui desse líquido, eu vou considerar descarga aberta. Ou seja, a pressão aqui fora é P0 também. Então você já deve estar se dando conta que eu estou preocupado com as pressões, porque eu estou estudando um sistema de escoamento de fluidos. E a vazão que vai passar sobre aquela válvula, que é a vazão F2, ela vai ser F2 igual a, eu vou deixar um espaço aqui, uma característica de válvula, CV, vezes a raiz quadrada de ΔP na válvula. Por que eu deixei aqui um espaço? Deixei um espaço aqui porque isso aqui é a abertura da válvula. Depois, na aula de válvula, eu vou trabalhar mais sobre esse conceito de abertura. Mas você já tem isso mais ou menos em mente. Se eu abrir 50% da válvula, da vazão máxima da válvula, a abertura vai ser 0,5. Se eu abrir 100%, a abertura vai ser 0,1. Se eu fechar a válvula, a abertura é 0. Tá certo? E aí, o que acontece? Eu tenho, aplicando
a conservação da massa. Né? O que eu tenho? A primeira lei. Eu tenho que o termo de acúmulo no tempo da massa no volume de controle, o termo de acúmulo no volume de controle da massa no tempo é igual o que entra, que é o m.1, menos o que sai, que é o m.2, dividido por alguma coisa? Por enquanto, não. Então, o termo de acúmulo pode ser que o tanque esteja enchendo, o M1 vai ser maior que M2, ou seja, a vazão máxima que entra é maior que a vazão máxima que sai. Não são vazões máxicas, as unidades fecham. Bom, a variável de interesse está em nível, então eu preciso manipular esse sistema para chegar até o equacionamento do nível. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui D de ρ vezes V dt no volume de controle vai ser ρ vezes F1 menos ρ vezes F2. Então, eu transformei vazão mássica em vazão volumétrica usando ρ vezes F. Como os ρ são iguais, vocês já se deram por conta que quando esse ρ sair por fora dessa derivada, ele vai simplificar com os outros ρs. O volume do tanque, ele é descrito pelo H, que eu vou considerar a variável, H7 é próximo de constante, é a variável do nível constante. Mas esse nível pode estar abaixo, pode estar acima, o nível a cada instante. Então, o nível a cada instante é H. Então, eu vou ter que D de H vezes o volume lá dentro vai ser H vezes A. A é a área da seção transversal. Então, eu vou ter mais uma consideração aqui. Tanque com geometria uniforme. E aí eu vou ter que D de HA dt no volume de controle vai ser igual a F1 menos F2. Como o tanque tem geometria uniforme e a área da seção transversal é constante, ela não varia com o tempo e essa área sai para fora da derivada e passa dividindo. Então, dH dt vai ser igual a F1 menos F2 sobre A. Essa aqui é a equação que nos permite determinar como que varia o nível ao longo do tempo. É uma equação diferencial. Só que ocorre que, para eu poder atuar como um sistema de controle automático, F2 fica função de a abertura vezes CV, que é uma característica da válvula, é a vazão máxima volumétrica que passa lá, submetida a uma determinada ΔP, vezes a raiz quadrada do ΔP na válvula. Então vamos lá. Pressão a montante é antes. Vai ser P0 mais ρGH. Então vai ficar P0 mais ρGH. Menos pressão a jusante, pressão depois da válvula. A válvula está aqui, ó. Aqui é a válvula, aqui a pressão é P0. Então vai ficar menos P0. Conclusão, F2 vai ser a abertura vezes CV vezes raiz quadrada de ρGH. Então agora eu tenho F2 em função de H, que é a minha variável de interesse. A questão é, qual a política de abertura? Porque é a abertura que eu comando. Então, até agora, eu trabalhei sem especificar como que a abertura funciona. A abertura só pode, por enquanto, na minha cabeça, ter dois valores. Ou ela abre tudo, ou ela fecha tudo. Mas eu quero trabalhar com controle automático. O controle automático implica em que eu seja capaz de fazer essa abertura variar. Então, para isso, eu vou ter que colocar uma lei, uma equação, que diga como que o meu sistema de controle atua sobre a abertura. Vai ser o que a gente vai ver agora. Quando se pensa no sistema de controle automático, né, a gente viu que existe um ente na malha que é o controlador, no caso o controlador de nível. Né? Então, o que acontece dentro desse controlador? Para entender, nós vamos fazer um diagrama esquemático sistêmico. Tá?
diagrama esquemático sistêmico do sistema. Então, vamos representar a malha. Então, eu tenho aqui meu processo, no caso é o tanque, né? Esse processo, a informação de saída dele é a variável nível, né? A variável nível. Eu estou usando o símbolo L. Esse nível, ele é medido, amostrado, e o valor comparado com um H de setpoint. Aqui eu tenho sinal mais, aqui eu tenho sinal menos. O que sai daqui é o erro ou desvio. Esse sinal de desvio é que vai para o bloco do controlador. O controlador vai usar alguma equação, não quero falar dela agora, e vai determinar quanto é a influência que deve ser feita na vazão F2, para que ela aumente ou diminua de forma que o processo vá para o nível de desejado, que é o H de setpoint. Essa variável aqui, que sai aqui, ela é a nossa abertura. Essa abertura eu vou chamar de P de T. Então, observe que eu realizei um desenho de um diagrama de malha. Esse aqui é o diagrama esquemático sistêmico da malha de controle e feedback. Né? Ora, eu não sei qual a equação do controlador. Bom, existe uma origem para essa equação função do desvio que dá a abertura. Essa origem, ela é uma origem bastante pitoresca, bastante, se a gente for verificar a história. Antes da Revolução Russa, antes de 1917, os czares da Rússia mantinham uma relação mais aproximada com os Estados Unidos, porque havia muita preocupação geopolítica com o comportamento de China e Japão, principalmente com o Japão, porque o Japão, historicamente, né, antes do início do século XX, sempre teve desejos expansionistas, por causa da questão da ilha, ser uma ilha com poucas matérias-primas. Vocês devem estar pensando aonde que isso vai chegar em controle. Bom, isso vai chegar em controle automático, porque houve uma integração entre o Império Russo e os Estados Unidos, e um matemático da Marinha Russa foi fazer um estágio na Marinha Americana, observando como que os marinheiros americanos, fundamentalmente os timoneiros americanos, eles faziam a docagem do navio. Então, com base na posição e com base na ação tomada pelo timoneiro, esse matemático ele tabulou as ações em 1911. E em 1928, ele publicou finalmente o artigo que deu origem à teoria de controle, gerando a que a gente chama de lei proporcional integral derivativa. Outros desenvolvedores, outros cientistas, outros engenheiros, outros técnicos chegaram a equações semelhantes de outras formas. Mas, pelas consultas que eu fiz na literatura, até agora foi esse russo o primeiro a fazer a determinação dessa equação, que é assim. A equação é P de T igual P barra mais
Kc, que multiplica o erro de t, mais, aqui tem o colchete, multiplica tudo, 1 sobre tau i, da integral de 0 até t, do erro de t dt, mais tau d vezes a derivada do erro de t dt. Então, esse aqui é o termo proporcional. Esse aqui é o termo integral. E esse aqui é o termo derivativo. Proporcional, integral, derivativo. Conclusão, por que proporcional? Proporcional porque a ação, que é P de t, vai ser dada por uma constante Kc, que multiplica o erro. Então, esse termo é proporcional. Aqui é integral por quê? Porque eu estou considerando o somatório de todos os erros que começaram desde 0 até t, todos os erros que ocorreram, todos os desvios. E essa constante aqui, ela é chamada de constante integral, do mesmo jeito que essa constante aqui é chamada de constante proporcional. O terceiro termo, o termo derivativo, a gente tem a taxa com que o erro varia ao longo do tempo. E essa aqui é chamada constante derivativa. Então, observem que um fator muito importante é o tempo. Tempo. Aqui eu tenho erro função do tempo, aqui eu tenho erro função do tempo, e aqui eu tenho a derivada do erro, também função do tempo. A questão é, esse tempo, ele foi um tempo contínuo ou amostrado? Então, antes de continuar a nossa discussão, e eu falei que o nosso exemplo ia nos levar a falar a respeito de controle analógico versus controle digital, o que nos define se o sistema vai ter controle analógico ou controle digital é exatamente a forma como o tempo é medida, ou a forma como eu meço a variável nível. Então, observem. Quando a gente tem uma variável amostrada, essa variável amostrada, ela é uma variável que ela tem um tempo de amostragem, um intervalo de amostragem. Δt, intervalo de amostragem. Então, o que acontece? Se eu fizer um gráfico, tá certo? Da variável, por exemplo, nível, ao longo do tempo, eu vou saber o nível no instante 0, vou saber ele no instante 0 mais Δt, vou saber o nível no instante 0 mais 2 Δt, mais 3 Δt, mais 4 Δt, ou seja, eu tenho esse comportamento que é um comportamento amostrado. Essa função aqui é uma função descontínua. Então, L de t, e esse t, como não é contínuo, eu vou dizer que ele é um tempo amostrado. Então, eu vou usar um asterisco. T asterisco, para mim, é amostrado. L de t é uma função descontínua. Por que é descontínua? É descontínua porque lá no cálculo a gente aprendeu que existe um teorema que nos diz quando a variável, quando a função ela é contínua ou descontínua. Então, observem. Eu tenho que, para que haja uma função seja dita contínua, tá? Que a y de t, a f de t seja contínua no tempo,
esse valor da f de t, ela tem que ser igual ao limite de f de t quando t tende a, aqui eu vou colocar o valor, asterisco, t asterisco, tende até t pela direita, e também tem que ser igual ao limite quando f de t asterisco tende o t a o valor de t pela esquerda. Então eu tenho um ponto, que é t, e eu tenho t à direita e t à esquerda. Infinitesimalmente à direita e infinitesimalmente à esquerda. Conclusão, se esses três valores forem iguais, a função é dita contínua. Observem que claramente como eu tenho um intervalo de amostragem ΔT macroscópico, esse intervalo é maior do que o infinitesimal. Conclusão, esse valor é totalmente diferente desse, esse valor é totalmente diferente desse, esse valor é totalmente diferente desse. Ou seja, eu estou trabalhando com uma função descontínua, que não obedece o princípio do teorema da continuidade. Então, o que acontece? Esse tipo de variável, ela é dita uma variável amostrada. Essa variável amostrada, ela vai ser uma variável de característica digital. Então, quando eu falo em controle digital, eu estou falando em controle amostrado. Tá? Controle amostrado. Então, se eu tenho um dispositivo, por exemplo, vamos imaginar que eu tivesse um cromatógrafo gasoso. E o cromatógrafo gasoso tivesse um amostrador automático. Esse amostrador automático ia amostrar uma determinada amostra para fazer a análise cromatográfica gasosa. Vamos imaginar que eu estivesse numa refinaria de petróleo, por exemplo. E eu estivesse amostrando o conteúdo líquido de um prato da coluna de destilação contínua. Esse amostrador ele ia realizar amostragens de tempos em tempos, intervalo de amostragem, intervalo de amostragem. Logo, essas concentrações, essas medidas de concentração, seriam descontínuas. Bom, como que seria o mesmo problema se a variável não fosse amostrada? Bom, se a variável fosse contínua, eu teria o que a gente vê normalmente no mundo físico. Eu teria o tempo no eixo do x, aqui eu teria o nível, e eu teria uma linha contínua representando o nível. Isso aqui é o que a gente chama de analógico. Então, as pessoas, quando vão comparar analógico versus digital, elas pensam em como é implementado fisicamente o equipamento que está sendo avaliado. Se aquele equipamento é analógico ou digital. Não. Tem que avaliar se aquele equipamento ele mede a variável de forma amostrada em intervalos macroscópicos, que são muito maiores do que o infinitesimal, ou se aquele equipamento não provoca aquela diferença que a gente viu de saltos. Ah, professor, mas quanto menor o ΔT, mais próximo de ser contínuo. Concordo. Concordo. Ou seja, nós, a questão de 20 anos atrás, falávamos em intervalos de amostragem da ordem de segundos. Hoje nós conseguimos facilmente falar de intervalos de amostragem da ordem de frações de milissegundos. Isso se nós não usarmos sistemas muito rápidos, porque nós temos mais rápidos ainda. Tá certo? Então, dependendo do tipo de hardware que eu tenho para realizar a amostragem, eu vou ter mais ou menos condições. Por exemplo, vamos imaginar que eu use uma placa microcontrolada. Tá? Essa placa microcontrolada aqui, tá? Eu não estou aqui para fazer propaganda, tá? Ela tem um determinado clock interno.
igual o meu computador. Meu computador tem um determinado clock interno. O que é o clock? O clock do computador é um relógio que temporiza todas as ações feitas na CPU do computador. Essa placa aqui também tem um clock, tá certo? Esse clock está associado a esse cristal aqui, ó. Isso aqui é um cristal, aqui dentro dessa coisinha metálica aqui, tá? Tem um cristal. Esse cristal piezoelétrico fica vibrando com uma determinada frequência. No caso, a frequência desse aqui é 16 MHz. 16 MHz. Então, observem, qual é o clock do meu computador? Se não me falha a memória, é 2.8 GHz. Eu vou colocar os valores aqui. Tá? O clock do computador, 2,8, trabalhando no máximo, GHz. O clock do processador Atmel 328P, que é o dessa placa, ele é 16 MHz. Esse aqui é 2.800 MHz. Para vocês terem uma noção da diferença de frequência de operação desse processador meu para o clock da plaquinha Arduino Uno que está na minha mão. Ora, é claro que a frequência de amostragem não vai ser necessariamente essa. Ela vai ser uma fração dessa, porque o tempo mais rápido que eu consigo usar com as placas são esses tempos. Então, por exemplo, se eu consigo medir a variável de interesse com um sistema sensor usando a placa Arduino Uno, eu posso ter tempos de amostragem na ordem de milissegundos mais rápido que eu vou conseguir. Existe como calcular isso, tá certo? Mas depende muito de vários fatores, inclusive da própria construção da forma como nós vamos realizar essa medida. Mas fica claro para vocês que hoje em dia, cada vez mais eu tenho placas cada vez mais rápidas. Bom, essa discussão de digital versus analógico, ela nos remete a uma questão importante. Qual a frequência mínima necessária para medir uma variável? Ora, esse valor não vai ser um valor que vai ser escolhido a bel prazer. Esse valor vai obedecer o chamado teorema de Shannon-Nyquist. O teorema de Shannon-Nyquist, ele nos coloca que a frequência mínima de amostragem tem que ser maior ou igual a 2 vezes a frequência maior no sinal a ser medido. Vou repetir. A frequência mínima de amostragem tem que ser maior ou igual que 2 vezes a frequência maior no sinal a ser medido. Então, existe um motivo para isso. O motivo está associado aos trabalhos da teoria da informação
de Shannon, tá certo? Que nos remete à necessidade da gente reproduzir um sinal a partir do sinal amostrado. Isso tem a ver com transformada de Fourier. É a transformada de Fourier a ferramenta matemática que nos permite, a partir de um determinado sinal, recompor esse sinal e identificar quais as frequências que compõem aquele sinal. Então, sinal aqui para nós é um conjunto de informações que variam ao longo do tempo. Eu não estou especificando se esse sinal, por enquanto, ele é elétrico, se ele é mecânico, se ele é luminoso, se ele é... Não, é sinal, sinal. Se ele é sonoro, tá certo? Ele é sinal. Né? Nós vamos trabalhar com sinais em controle, porque vocês viram que eu desenhei a malha e a gente tinha um sinal percorrendo a malha. Então é óbvio que existe uma relação de interesse com respeito a esses sinais. Vamos imaginar, vamos dar um exemplo. Voz humana. Voz humana e audição humana. Então, quando a gente para pensar a respeito desse assunto, vamos ver se eu consigo achar uma ferramenta. Eu não vou conseguir porque eu estou gravando áudio, né? Então, muito provavelmente, a ferramenta de gravação de vídeo pode dar conflito com um software de espectro de frequências de som que exista online. Mas eu vou tentar mesmo assim, se der problema, tá? Eu simplesmente paro o vídeo e boto um print na tela. Então, o site é academo.org/demos/spectroanalyzer. Esse analisador de áudio permite a você ver as frequências nas gravações de som. Tá? Então, aqui é interessante. Ó. Ele colocou aqui vários sons, né, que não são associados à voz humana. Tá? Então, eu vou colocar... vou tocar o som do passarinho. Então, o que a gente vê? A gente observa, né, que na faixa mostrada, a escala ela é logarítmica, tá? De 440 Hz até 23,6 kHz, o som do pássaro ele tem frequências que são dominantes. Essas frequências ficaram com a intensidade mais forte. São aquelas cores que a gente vê ali, mais avermelhadas. E a gente tem frequências que também compõem o sinal som, né? Mas que têm menos intensidade. É aquelas desenho roxo. Então observem que aqui, fundamentalmente, eu tenho sinais na faixa de 5.1, 5.2, 5.3, até algo em torno de mais ou menos, talvez 7 kHz. Mas eu não tenho 18 kHz. Certo? Por que esse exemplo? Bom, em primeiro lugar, esse visualizador de espectro, ele usa uma transformada de Fourier para me dar essa informação. Então, tem um arquivo de áudio lá do passarinho, tá certo? E ele é decomposto nos vários sinais, como processado através de uma transformada rápida de Fourier. Isso permite que nós tenhamos uma assinatura sonora comparando essa figura com outro passarinho diferente. Óbvio que se eu pegar um animal completamente diferente, a assinatura vai ser outra. Por exemplo, se eu pegar uma orca, tá certo? Observe como é diferente. Predominam as frequências mais baixas no som da orca. Totalmente diferente do passarinho. Deixa eu escolher outra aqui. A sirene de polícia.
Então, a gente vê que cada som gera essa assinatura diferente nesse espectro visível. Isso permite a gente comparar, por exemplo. Isso aí está associado a como que esse sinal foi gravado. Se eu estou processando esse som num computador, esse som está representado na forma digital. Logo, para poder remontar o som original, para chegar até esses 9.7 kHz aqui, eu tive que medir pelo menos o dobro. Então o microfone tinha que ser capaz de gravar pelo menos 20 kHz. Pelo menos. 2 vezes tem que ser maior que 2 vezes. Pelo menos 2 vezes. Ora, com respeito à voz humana, né? Vamos voltar para a apresentação. A gente sabe, né, que a voz humana e a audição humana ela tem um limite que varia mais ou menos em torno de algo em torno de 200 Hz até algo em torno de 20 kHz. Tá? A voz humana ela vai até, voz normal, até algo em torno de 8 kHz no máximo. Né? Se a pessoa for cantora, consegue agudos maiores que 8 kHz, mas aqui eu falando com vocês, dificilmente eu devo estar passando de 4 kHz. Tá certo? Então, se nós formos comprar um sistema de aquisição digital de som, como que nós especificamos a frequência? Nós precisamos saber a frequência do sinal que nós vamos medir. Vocês já estão chegando vendo onde eu queria chegar. Vocês já estão vendo onde eu queria chegar. Eu queria chegar aqui. Quando a gente vai comprar um sistema de medição digital, nós precisamos especificar essa frequência mínima de amostragem. E ela tem que ser maior que 2 vezes a frequência maior do sinal que nós queremos medir. Então, por exemplo, se eu quero medir temperatura digitalmente, eu preciso saber qual é a frequência com que essa temperatura varia. Se ela varia, por exemplo, da ordem de 10 vezes por segundo, 10 vezes por segundo, tá? Que é uma variação para temperatura absurda. Eu teria 10 Hz, então eu preciso comprar um sistema que meça pelo menos 20 Hz. Entenderam? Então essa aqui é a frequência do sinal e essa aqui a frequência do sistema de medida. Né? Então o que a gente está se dando por conta? Se dando por conta que alguns sistemas bioquímicos têm frequências muito lentas de variação. Então se eu comparo problemas de bioprocessos com problemas de engenharia mecânica, problemas de engenharia mecânica, por exemplo, são muito mais rápidos. Quando eu tenho um eixo girando, a frequência com que o eixo varia, a sua posição e, consequentemente, a sua velocidade, ela é absurdamente maior do que a frequência que varia a concentração num reator anaeróbio, por exemplo. Agora vamos trocar. Comparem a velocidade de um processo eletrônico, de um evento eletrônico, com a velocidade, por exemplo, de um evento de um eixo no motor. Mesmo que o motor gire a 1000 RPM, 10.000 RPM, 10.000 RPM, o sistema eletroeletrônico ele vai ser muito mais veloz. Então vocês estão se dando conta que existe um vínculo entre a natureza do problema e a frequência com que eu preciso ter a aquisição dos dados para aquele problema. Vamos mais adiante. Tá? Além disso, nós precisamos pensar na forma de representação digital. Forma de representação digital. Quando a gente fala em representação digital, o nome é digital porque nós estamos falando em dígitos, números. Isso nos remete à questão dos números binários. Então, eu vou dar um exemplo mais prático com essa placa aqui. A placa Arduino, ela consegue, nas suas portas analógicas, aqui, eu consigo colocar sinal analógico aqui embaixo. A porta tem 6 portas analógicas. Então, o meu Arduino Uno
ele permite que eu coloque 6 sinais analógicos elétricos de 0 até 5 volts, certo? 0 a 5 volts, eu consigo plugar aqui embaixo. Essa placa, ela tem um processador. O processador é esse processador aqui, ó, tá? Esse processador aqui. Esse processador, tá? Esse chip aqui, ele é um chip de 8 bits. Usando uma engenharia bem feita, tá? A gente consegue processar números em 10 bits. 10 bits. O maior número representado em 10 bits na escala decimal é 1024. Por quê? Porque 2 na 10 é 1024. O que isso significa? Significa que quando nós pegarmos um sinal analógico, plugarmos aqui nas portas analógicas, esse sinal de 0 a 5 volts, internamente esse sinal vai ser representado como um número entre 0 e 1023. Por que 0 a 1023? Porque 1024 é o total de intervalos, então 0 conta. Então, é como se eu tivesse que pegar uma barra analógica de 0 a 5 volts e transformar numa barra digital de 0 a 1023. Então, existe uma correspondência. Essa correspondência é através de uma regra de 3. Tá certo? É óbvio, uma regra de 3. Por exemplo, se eu tiver 5 volts, é 1023. Se eu tiver 2,5 volts, é a metade de 1023. 512. E aí, assim por diante. Aqui eu fiz uma divisão inteira, tá? E assim por diante. Então, isso nos deixa claro qual a resolução da placa de 10 bits. Bom, então eu vou ter o sinal, 5 volts, dividido por 1023. 1023. Esses 1023, isso aqui vai dar algo em torno, né, de quanto? Deixa eu fazer a conta rapidinho. Acho que é algo em torno de 4,77 milivolts por bit. Mas eu vou calcular. 5 dividido por 1023. Ah, Google. Já apareceu, Analog Region. Tá? Aqui a calculadora. 0,00488. Então dá 1, 2, 3. 4,88. 4,88. 1, 2, 3. 4,88 milivolts por bit. 4,88 milivolts por bit. Lembra do teorema de Shannon? Aqui a gente tem que considerar também. Então, eu não posso medir um sinal de 4,88. De verdade, eu vou conseguir medir um sinal de aproximadamente 10 milivolts com a placa Arduino. Se eu quiser medir sinais menores com 10 milivolts, com essa placa aqui, eu vou precisar de um amplificador operacional. Então, sinais elétricos de menos de 10 milivolts devem precisar de Ampiops, amplificador operacional. Isso aqui vai ser importante porque depois, quando a gente falar em termopar,
nós vamos lembrar disso aqui. Tá? Ah, professor, mas o teorema de Shannon-Nyquist é para frequência. Correto? Perfeito? Perfeito. Mas a gente se guia também pela intensidade sinal de pelo menos o dobro da intensidade mínima que eu consigo medir. Isso tem a ver com uma forma medida, porque vai haver uma correspondência interna com respeito à frequência com que a gente mede esse sinal. Existe um contador. Como é que o sistema de aquisição de dados funciona? O sistema de aquisição de dados, e aqui eu estou falando sobre o sistema de aquisição de dados pela primeira vez, o sistema de aquisição de dados ele converte do mundo analógico para o mundo digital. Para isso, ele tem um circuito eletrônico interno que lá dentro tem um capacitor. E se mede o tempo que o capacitor leva para carregar e dar um sinal equivalente àquele que a gente quer medir. Então, no frigir dos ovos é uma medição de tempo. Se é uma medição de tempo, tem a ver com o teorema de Shannon-Nyquist. Tá? Isso é um segredo bem guardadinho. Tá? Eu acredito que... vou fazer um fechamento aqui. A gente vai continuar falando na nossa aula a respeito do sistema do tanque. Tá? Esse sistema do tanque nos deu, de início, duas equações, que foi a equação do dHdt igual a F1 menos F2 sobre A, e a equação do F2 igual a abertura vezes CV, que é a característica da válvula, vezes a raiz quadrada de ρgh. E aí, nós vimos que quando a gente colocou o controle junto, a gente começou a dizer que a abertura, P de T, era P barra de T, mais Kc vezes o erro de T, aqui tinha um parênteses, um colchete, mais 1 sobre tau I e assim por diante. Tá? Bom, para não ficar muito pesada essa aula em vídeo, eu vou parar por aqui e vou retomar outro vídeo ainda essa semana, para a gente poder fazer o fechamento dessa aula. Mas é que eu já estou observando que eu já estou falando há quase 58 minutos. Então, depois que a gente viu isso, a gente discutiu analógico versus digital. E a questão da abordagem digital nos trouxe novos conceitos, principalmente o teorema de Shannon. Teorema de Shannon-Nyquist. E aí nós falamos a respeito de como a gente escolhe a frequência com que se mede uma determinada variável. Por hoje era isso. Agradeço a atenção. Meu muito obrigado.